sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia semanal. Nós estamos estudando a nossa Bíblia através desse guia aqui, o livro dos Salmos, e nós já estamos na última lição deste trimestre. Eu sei que você aprendeu muitas coisas importantes, eu também cresci muito com o estudo da lição do livro de Salmos, e nós estamos agora indo para a última lição deste trimestre, mas no próximo trimestre nós teremos uma lição muito especial que você não pode perder, que é a lição sobre o grande conflito. Iremos analisar essa luta cósmica, essa guerra entre o bem e o mal. Nós iremos analisar temas específicos do livro O Grande Conflito em relação com a lição da Escola Sabatina. Você também é convidado a pedir a sua. Se você ainda não tem a lição da Escola Sabatina, para o próximo trimestre você pode entrar lá no site da Casa Publicadora Brasileira, que é www.cpb.com.br, e adquirir também a sua. Eu gostaria de saber o que você aprendeu na lição deste trimestre que tocou profundamente o seu coração. O que você achou da lição de todo esse livro dos Salmos? Você já tinha estudado o livro de Salmos assim de forma tão profunda? Eu digo para vocês que aprendi muitas coisas importantes e estou ansioso para aprender mais com a próxima lição. Eu digo e confesso para vocês que eu estudaria muito ainda, dava para estudar mais uns 3 meses sobre o livro dos Salmos, muita coisa importante para aprender aqui. E você, o que você achou? Deixa nos comentários aqui qual é a abordagem que você acha que a autora não abordou, não colocou aqui na lição deste trimestre, que você acha que era importante ter colocado, mas que por causa do tempo, por causa também da espessura aqui do material, né, não teve como ser abordado. O que você acha? Coloca aqui nos comentários. Eu estou ansioso para interagir com você nos comentários e ver o que você disse ali, tá certo? Como foi a sua experiência nesse trimestre. O tema de hoje é o número 13, espere no Senhor. Esperar nem sempre é fácil. Constantemente nós deparamos com questões na vida onde nós temos que esperar. Na fila de um banco, uma consulta médica, esperar um bebê que vai nascer. Nós esperamos o fim da faculdade, pegar o nosso diploma. Esperamos ansiosamente para o casamento. A esperança é algo que move a vida do ser humano. Se uma pessoa não tiver um sonho, uma esperança, essa vida com certeza será uma vida sem propósito, sem objetivos. Então, eu anotei algumas coisas importantes para começar falando aqui na parte de sábado. O nosso texto de chave da lição, o nosso texto-chave da lição é: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Enquanto eu espero no Senhor, o Senhor vai me animar. Enquanto eu espero no Senhor, Ele vai fortalecer o meu coração. Um ponto importante é que a espera muda nossas ações, nossos hábitos, nossas atitudes enquanto estamos vivendo no presente. Se eu tenho um sonho de morar com Jesus no céu e em que Ele realmente voltará, isso deve mudar os meus hábitos hoje. Como eu falo com as pessoas, como eu trabalho, né? Os nossos hábitos, nossas ações, nossas reações precisam ser modificadas. A minha cosmovisão, a maneira que eu enxergo o mundo, tudo vai ser mudada com base naquilo que eu aprendo, com base naquilo que eu creio, tá certo? Então a nossa percepção, a nossa cosmovisão, a nossa reação diante do mundo tem que ser de acordo com aquilo que eu creio. No Salmo 40, nós podemos ver lá no versículo 1: esperei pacientemente pelo Senhor e Ele ouviu a minha voz, se inclinou para mim. Lembra? Salmo 40, verso 1. Só que o mundo que estamos vivendo hoje é um mundo diferente, que já avançou 30 salmos e está agora no Salmo 70. Porque no Salmo 70, verso 1 diz assim: apreste, Senhor, apreste-se em me livrar, apreste em me socorrer. Nós vemos que as pessoas parecem que eram mais pacientes, mas cada ano que passa, nós vivemos uma sociedade da pressa, uma sociedade líquida, que não tem relacionamentos sólidos. Nós vivemos uma sociedade que ela incentiva aquelas pessoas que estão caminhando a correrem, e aquelas que estão correndo a aumentarem a sua velocidade. Não está bom, você precisa avançar mais. Não está legal, o que você tem ainda não te contenta, não te satisfaz. Não podemos parar aqui, precisamos avançar. É claro, no que diz respeito ao nosso crescimento espiritual, sim, nós precisamos progredir e avançar. Mas será que nós precisamos trabalhar tanto, correr tanto, nos desgastar tanto, sacrificar tempo com a família de tal forma que venhamos a perder a nossa comunhão, nosso relacionamento, nossas amizades, e venhamos a perder o mais importante, que é a presença de Deus? Eu me lembrei aqui, não estava no roteiro, mas
Me lembrei aqui de um momento que Jesus vai até Betânia e ele para ali na casa dos seus amigos Lázaro, Maria e Marta. E Jesus começa a pregar, a contar ali aquelas histórias impressionantes que só Jesus sabia fazer, aqueles argumentos profundos que não ia no íntimo da alma. E de repente Maria se assenta ali perto de Jesus e começa a ouvir Jesus contando aquelas coisas que preenchiam a sua alma, que lhe trazia paz, que lhe trazia gratidão. Mas, no entanto, Marta estava preocupada com muitas coisas, como o texto bíblico diz. De um lado para o outro, trabalhando, preocupada em servir. E ela vai reclamar da irmã que está ali assentada aos pés do mestre. E Jesus a repreende e diz: Marta, Marta, você anda preocupada e ocupado com muitas coisas, mas só uma coisa lhe é necessário. A sua irmã escolheu a melhor parte. Você tem escolhido a melhor parte? Nós vamos esperar no Senhor, ter tempo para ouvir a voz de Deus. Nós, durante esse trimestre, aprendemos muitas coisas. Consideramos aqui sobre as alegrias da liberdade, sobre o perdão da salvação em Cristo Jesus, né? Refletimos sobre os momentos entregues, que nós entregamos a nossa vida a Deus, mesmo no momento de pesar, em lamento. Nós refletimos também sobre o pensamento da gloriosa esperança que temos em Cristo Jesus. Nós refletimos sobre a adoração universal, onde um dia para sempre estaremos na presença do Senhor. Nós estudamos sobre salmos imprecatórios, sobre os salmos de lamentos, salmos históricos. Muita coisa importante nós extraímos das lições. Em minha vida, com certeza, nunca mais será a mesma depois do estudo dessa lição. Olha só, agora a espera no Senhor não é uma espera ociosa e desoladora pelo tempo de alguém. Ao contrário, a espera ela produz em nós uma mudança de hábito, uma mudança de vida, uma mudança na nossa maneira de agir. Não podemos ficar vivendo de uma forma apressada. Existe uma diferença entre eu pedir a alguém que faça algo rápido e pedir a alguém que faça algo apressadamente. Se eu peço alguma coisa para o meu filho ou para minha esposa e ela diz: olha, eu vou fazer isso rapidamente para você, é uma coisa. Se a pessoa diz: eu vou fazer algo apressado para você, dá aquela ideia de que a pessoa não vai fazer com todo cuidado, com todo carinho, com toda diligência, não vai dar o seu melhor, talvez faça algo de qualquer forma, sendo isso uma refeição, uma tarefa, não é mesmo? E o que é feito apressadamente, muitas vezes não é entendido como algo que seja feito da melhor forma. Então, esperar no Senhor nunca nos envergonhará. Seremos ricamente recompensados, pois o Senhor é fiel a todas as suas promessas. Muito bem, indo para a parte de domingo, fala sobre o chamado da espera. Você e eu somos chamados para esperar. Ah, pastor, mas é tão difícil esperar. Nós, seres humanos, não gostamos de esperar. É verdade, nós não gostamos. Mas a espera, ela é também algo importante. Você é convidado para esperar por um motivo, por um propósito. Deus quer que você espere, porque enquanto você está esperando, Ele está te moldando, Ele está avaliando realmente os interesses do seu coração. Se a sua fé realmente é sincera, se ela é duradoura, se ela sofre com os obstáculos e continua firme, se ela permanece. Né? Muitas sementes são lançadas na terra. Algumas frutificam, outras não. Agora é o tempo que vai dizer se essa semente será um dia uma planta que frutificará ou não. Se eu lancei a semente da terra, eu não tenho como, em poucos minutos, saber se essa semente se tornará uma planta que irá produzir frutos produtivos, que alimentem as pessoas. O tempo vai me mostrar. E essa planta precisa ser bem cuidada, ela precisa ser plantada em um bom solo. Tudo isso nós vemos na Bíblia, na parábola do semeador, não é mesmo? Aqui diz assim, leia Salmos 27, versículo 14. O Salmo 27, verso 14 fala esperar no Senhor, né? Descansar no Senhor. Os demais salmos diz que os que esperam no Senhor herdarão a terra. Espera e verá. Se você esperar, com certeza você vai ver a recompensa dos justos. Quem espera no Senhor não será de forma nenhuma envergonhado. Ainda em Gálatas 5, verso 5, fala que para esperar nós precisamos de fé e desenvolver a fé através de ouvir a palavra, assistir bons sermões, estudar o Espírito de profecia, fazer orações. Quanto mais eu e você nos desenvolvemos nessas questões, nessas práticas, mais fé nós teremos e mais será fácil para nós esperarmos. Ainda em Romanos 8, nos diz que a fé nos faz esperar. A fé nos dá capacidade para esperar. Deixa eu ler com vocês aqui, de todos esses textos,
Salmos 8, a partir do versículo 18, diz: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Nós precisamos ter uma ardente expectativa pela restauração de todas as coisas, quando Deus vai restaurar esse mundo, nos dando um novo mundo para vivermos. Você tem tido uma expectativa verdadeira? Essa expectativa, ela te molda? Ela é realmente ardente? Ela te impulsiona a viver uma vida diferente no Senhor? O texto diz que nosso mundo está gemendo, sofrendo por causa daquele que sujeitou o mundo, que é o pecado, e as pessoas pecaminosas que existem no mundo. Ainda o texto continua dizendo que, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, num só tempo, geme e suporta angústias até agora, e nós queremos que um dia isso possa terminar. A angústia do pecado, a angústia da dor, do sofrimento, das doenças, separações, relacionamentos destruídos, tudo isso nós queremos que tenha um fim. Agora, você realmente anseia o céu? A sua vida tem demonstrado que você realmente anseia o céu? Qual que seria a resposta, então? Tudo isso que eu acabei de dizer, né? O que os textos rogam que o povo de Deus faça? Esperar no Senhor, descansar nele. Os que esperam no Senhor darão a terra. Espera e verás. Quem espera não será envergonhado. Precisamos desenvolver nossa fé para que possamos esperar. E a fé vai nos mover a ter uma atitude, uma reação totalmente diferente. Então, enquanto nós esperamos, nós demonstramos a nossa perseverança e nós demonstramos a intenção verdadeira do nosso coração. Podemos ver isso na vida de Abraão, na vida de Noé, na vida dos apóstolos, na vida de José. Todos esses têm algo em comum. O que é que eles têm em comum? Todos eles tiveram que esperar. E o processo de espera de Moisés, ali no deserto, 40 anos, foi para o preparar para ser um grande líder. A espera de 120 anos de Noé foi para dar oportunidade às pessoas para que se arrependessem e preparar também a ele e a sua família para o grande dilúvio. A espera, sempre há um objetivo na espera. A espera é para mostrar quem realmente nós somos. Avançando aqui para o terceiro parágrafo, fala assim: a espera no Senhor é mais do que aguardar. É um anseio que se compara à sede em uma terra seca. Esperar, eu notei aqui na minha lição, tem como resultado em revelação ao ato de aguardar. Você está esperando porque você espera por um resultado e você sabe que ele é verdadeiro. Os salmos, quando nós lemos eles, mostram uma certeza. Eu estou em dificuldade, mas o Senhor me ergueu, o Senhor me erguerá, haverá sempre uma vitória, haverá sempre força. Eu posso avançar com fé porque o poder de Deus é concedido a mim, é concedido a você. A Bíblia mostra isso para nós. Aqui fala sobre a nossa fé, né? No último parágrafo fala que nós somos adventistas do sétimo dia. Essa nova criação é o que aguardamos. O cumprimento final de nossa esperança como cristãos adventistas. Esse nome adventista contém a ideia da esperança que temos. Esperamos, mas sabemos que não é vão. A morte e a ressurreição de Cristo na primeira vinda são a nossa garantia de sua segunda vinda. Os nossos atos mostram se realmente nós somos cristãos ou não. Os nossos atos demonstram sinceramente se nós somos adventistas e estamos esperando realmente. Por que eu estou falando isso aqui? Porque muitas vezes nós falamos que nós estamos esperando, que estamos aguardando, que nós realmente queremos ir para o céu. Mas muitas das vezes nós estamos tão ocupados com a nossa vida aqui na Terra, preocupados em fazer o nosso paraíso aqui, que nos esquecemos de realmente nos preparar para morar no reino celestial, nos preparar para estar prontos para que quando ele chegar não sejamos rejeitados, mas sim aceitos. Não é mesmo? Então o termo adventista significa aquele que aguarda o advento. Você realmente com a sua atitude tem demonstrado que você crê no advento? Isso move você? Isso impulsiona você? Ou nós somos adventistas apenas nominalmente? Você muitas vezes está muito enraizado nas procuras de satisfação terrena e isso tem tirado o seu olhar do reino celestial? Então, meus queridos irmãos, nós não gostamos de esperar, mas é a espera que irá provar se o nosso amor é verdadeiro, se o nosso amor é constante. Muito bem, vamos aqui à parte de segunda-feira, que tem como título Paz de uma Criança Desmamada. E aqui nos leva a ler o Salmo 131. Vamos ler o Salmo 131, que diz assim: Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo o meu olhar,
Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O que esse salmo nos ensina sobre o relacionamento com Deus? Uma criança que está sendo desmamada, constantemente ela chora querendo ali o leite da mãe, querendo desfrutar do leite. E quando a mãe está o desmamando, ele chora, ele fica inquieto, mas com o tempo ele é desmamado e agora ele fica calmo no colo de sua mãe, não preocupando mais em satisfazer ali o seu desejo egoísta, porque ele sabe que ele foi preparado para coisas melhores e maiores. Ele agora não precisa ser saciado com leite, mas agora ele pode sim ser alimentado de uma coisa mais sólida. E essa atitude de não pensar mais em si é que o salmista demonstra aqui nos textos, né? Ele diz não estar preocupado em grandes alvos, em grandes objetivos na vida, né? Ele não é o mais altivo, o coração dele não procura tão grandes coisas, tão grandes maravilhas demais. Ele demonstra humildade, ele demonstra que ele está nos braços do Pai, ele espera, ele confia, ele sabe que o futuro será cuidado por ele, né? Ele não tem um sentimento orgulhoso, mas é alguém controlável. Ele é alguém governável, que pode ser governado por Deus. Ele está à disposição de Deus para fazer a vontade de Deus. Ele é submisso, né? Ele está desmamado do mundo. E agora ele está apto para aprender aquilo que é mais importante. É isso. A criança foi desmamada daquelas coisas mais superficiais e agora está pronto para se alimentar de coisas mais sólidas. Assim também nós fomos desmamados das coisas do mundo que nos preenchia, que nós muitas vezes, olha, eu gostava tanto disso, mas o Espírito Santo atuou em mim e ele fez de mim uma nova criatura. Eu não gosto mais das mesmas coisas que eu gostava. A regeneração, a transformação, a santificação. Você foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a resposta para a pergunta número 1. Né? A fé é madura. A confiança infantil descrita no Salmo 131 é a fé madura que foi provada e testada nas dificuldades e descobriu que Deus é fiel à sua palavra. A maturidade é algo que todos nós cristãos precisamos ter. Temos que desmamar, precisamos ser dominados pelo Espírito Santo e não deixar a nossa carne dominar, né? Nós precisamos nos superar, precisamos ter a capacidade de se autodeterminar. Muitas pessoas por aí que vivem uma vida de vícios, eles dizem assim, eu sou livre porque eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quero beber, eu bebo. Se eu quero sair, eu saio, eu volto a hora que eu quiser. Não é mesmo? Eu como o que eu quero comer, eu faço o que eu quero fazer. Essas pessoas se acham livres, mas elas não são realmente livres porque elas são escravas do próprio pecado, dos próprios desejos. E isso mostra que ela não é livre, porque liberdade verdadeira, liberdade bíblica, é a capacidade de se autodeterminar, de entender que muitas das coisas que eu quero e gosto fazem mal para a minha vida e para a minha família, para as pessoas que estão ao meu redor. E isso é a capacidade de autodeterminar, que é a liberdade verdadeira apresentada na Bíblia. Né? O orgulho não tem valor. O salmista está dizendo, o meu orgulho não tem valor. A minha vida como um todo precisa ter como foco agradar aquele que me alistou para a guerra, que é Jesus Cristo e os seus mandamentos. Né? Ao desmamar-nos de ambições e orgulhos ilusórios, Deus nos introduz o alimento sólido, que é fazer a vontade daquele que enviou Jesus e a realizar a sua obra. Não é mesmo? Então isso é o que? Se converter, né? Mateus 18:3. O que Jesus quis dizer com essas palavras e o que isso sugere? Jesus disse que nós precisamos nos converter e ser como uma criança para entrar no reino de Deus, ou no reino dos céus. Muito bem, nós sabemos que existe o reino da graça, que é o reino que nós estamos vivendo agora, o reino que foi introduzido no nosso coração. Jesus, quando veio, disse o reino de Deus está próximo, ou seja, ele fundou um reino. O reino que é um reino não é visível, é um reino que está em meu coração e em seu coração. Se Jesus se assentar no trono do seu coração, ele vai reinar na sua vida, na sua mente, e tudo que você fizer será pautado com o interesse de agradar a Deus. Agora, um dia nós queremos morar também no reino celestial, que é o reino da glória, que será fundado quando ele voltar. Isso está registrado lá em Mateus 25, que fala do reino da glória, e em Hebreus 4 fala sobre o reino da graça. Depois você confira lá. Então nós vamos nos converter, nos tornar como criança no reino dos céus. Agora, como é uma criança? Uma criança, ela confia totalmente nos seus pais.
E nós precisamos confiar totalmente no nosso Pai. Uma criança depende totalmente de seus pais. Nós precisamos depender totalmente de Deus. Não tomar nenhuma atitude sem antes consultar a Deus. A criança ela tem facilidade de perdoar, de se adequar, não é mesmo? A criança ela tem capacidade de se adaptar. E nós precisamos também ter a capacidade de se adaptar a mudanças, porque nós precisamos constantemente mudar nossos hábitos, porque muitas pessoas ficarão fora do céu por causa dos seus hábitos, porque as suas obras demonstram que realmente se eles aceitaram a salvação ou não. A criança também nós vemos a inocência dos pensamentos das crianças, sem maldade no coração, na verdade. As crianças são dóceis, mansas, são puras. Eu e você precisamos ser assim também para entrar no reino de Deus, estar disposto a abandonar o nosso eu e lutar pela causa do Mestre Jesus. Vamos para a parte de terça-feira, trazendo os seus feixes. O salmo que pede para ser lido aqui é o Salmo 126. O Salmo 126, o que dá força e esperança aos fiéis? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. O que dá força e esperança aos fiéis? O que é dito nessa passagem, nesse contexto que podemos aplicar à nossa vida? Nós precisamos relembrar as bênçãos de Deus. O povo estava no cativeiro, mas eles já estavam sonhando com a libertação. Eles ainda estavam no cativeiro, você pode ver isso no versículo 4. O versículo 4 diz que eles ainda estão no cativeiro, mas o sonho de sair do cativeiro já os faz pensar como já estivesse saindo, como já estivesse chegando em sua terra, em sua morada. E eles já começam a sentir a alegria, a sua boca se enche de riso e na sua língua há cânticos, há júbilo, porque ele sabe que o Senhor os libertou. Eles ainda estão presos, estão cativos, mas já estão alegres porque sabem que Deus os ouvirá e os abençoará. Né? E eu coloquei o que é dito nessa passagem, nesse contexto: se semeamos o bom fruto, a obediência, nós colheremos os frutos de acordo com as nossas atitudes. Se plantamos o bem, colheremos o bem. Se plantarmos paciência, receberemos paciência. Se plantarmos amor, receberemos amor. Agora, se plantarmos o mal, também colheremos o mal. Se plantarmos ingratidão, colheremos a ingratidão. Eu aconselho você para que você acesse a internet e encontre ali, né, a oração de São Francisco, onde é veródico que eu leve o amor. Né? Me faz mais compreender do que ser compreendido. Essa é uma oração que todos nós devemos fazer todos os dias da nossa vida. Os livramentos do passado são fonte inesgotável de inspiração para os fiéis e fonte de esperança para o futuro. O povo estava cativo, mas sabia que Deus é um Deus que promete e cumpre. A Bíblia diz que nós devemos orar crendo que já recebemos. Isso que é realmente fé. E ao crermos que já recebemos, nós estamos demonstrando que não teremos medo, não ficaremos preocupados nem ansiosos, porque nós sabemos que Deus vai nos dar aquilo que precisamos na hora que nós precisamos. E se Ele não der do jeito que nós estamos pedindo, Ele vai abençoar de forma melhor, porque Ele não dará a nenhum de nós uma coisa que seja pior para nós. Então Ele olha a nossa oração, analisa nossas atitudes, analisa o nosso futuro e Ele nos abençoará de uma forma melhor. Ele está mais ansioso em dar as bênçãos dele para nós do que nós em pedirmos ou em recebermos. Né? O sul de Judá era uma região de deserto. Os riachos se formavam de forma repentina e ficavam cheios de águas após fortes chuvas. As chuvas temporãs e serôdias tinham um papel crucial no sucesso do ano agrícola. Então nós podemos ver aqui que há uma metáfora, né, da ação repentina e do poder de Deus quando ele diz que pode haver um deserto, pode haver chuva, pode haver complicações, mas Deus fará com que a chuva virá uma corrente de água, né? Restaura no Senhor a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. De repente tudo está seco, não há esperança, mas de repente uma chuva vem e essa chuva com a enchente enche os rios novamente, proporcionando água para as necessidades básicas da população. E ele diz que se você semeia com lágrimas, com júbilo você se fará. Quem anda chorando, mas anda chorando e semeando, vai colher os frutos. Você está tendo dificuldade para pregar o Evangelho? Você sofre para dar estudos bíblicos?
você tem feito a vontade de Deus e porque você tem feito a vontade de Deus você tem sofrido, saiba que Deus te recompensará. Os frutos serão alcançados. Creia piamente nisso. Não desanime, persevere e você alcançará os propósitos de Deus para a sua vida. Assim como o trabalho de semear e cuidar dos campos, pomares e vinhedos é recompensado com a alegria da colheita, as provações do povo de Deus serão coroadas com a alegria da salvação no fim dos tempos. Você já viu o Senhor atuando em sua vida ou na vida de outras pessoas? Sim, muitas vezes. Como nutrir esperança a partir dessas experiências para enfrentar seus desafios presentes? Quando eu olho para trás, quantas coisas aconteceram já na minha vida e como Deus providenciou, cuidou de mim, me alimentou, me fortaleceu, né? Fez sair água da rocha, em termos ilustrativos, né? Como Ele providenciou milagres e milagres fez na minha vida, por que eu não irei crer que Ele irá cuidar de mim no futuro? E isso faz com que eu fique menos ansioso, ou que eu não fique ansioso. Isso me faz confiar no dia de amanhã e me faz viver apenas o hoje da melhor forma possível, porque o amanhã pertence a Deus. Tá certo? Parte de quarta-feira, esperando no sábado de descanso divino. Quais dois aspectos do sábado são destacados no Salmo 92? No Salmo 92, diz que é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, o Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Ele demonstra a sua felicidade aqui pelo que Deus tem feito. O verso 8, quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Incrível isso aqui. Quando nós começamos a estudar a Bíblia mais profundamente, nós vamos o texto, refletimos, o Espírito Santo vai nos dando iluminação e nós entendemos coisas que nunca antes entendemos. Esses dias eu estava na igreja e de repente alguém falou algo, essa pessoa não explicou um texto, mas ele só falou algo e eu tive um insight e entendi um dos textos que eu tinha muita dificuldade de entender. Ou seja, 20 anos na igreja eu não entendi aquele texto. De repente a pessoa falou alguma coisa, ele não estava explicando o texto, mas ele falou algo, o Espírito Santo me iluminou a entender um texto que eu tinha vontade de entender. As coisas de Deus são profundas. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a relva e florescem todos que praticam iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Coisa incrível, não é mesmo? Deus tem ocultado essas coisas para os sábios do mundo, para os inteligentes, e tem revelado para você, tem revelado para mim. Olha só que privilégio. Nós estamos aprendendo coisas que tem muitas pessoas no mundo que anseiam aprender e nunca aprenderão, porque não são ensináveis, porque não são dispostos, porque existe um orgulho tremendo naquele coração. Você se dedicou agora um momento a parar diante da sua tela, diante do celular, da televisão, do computador, para assistir uma lição que muitas vezes dá quase uma hora de estudo. Né? E algumas pessoas falam para mim, pastor Anderson, né, os vídeos estão sendo muito bons, ficando longo, mas é bom. Outros já dizem, olha, esse vídeo está ficando muito longo, mas graças a Deus a maioria tem gostado dos nossos vídeos, do conteúdo que temos apresentado aqui. Quando você ama a palavra de Deus, as muitas horas perto do Senhor parecem poucas. Quando você se enriquece com o conteúdo bíblico, isso traz uma satisfação que nada no mundo é capaz de preencher. Eu posso me lembrar aqui do texto do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, onde diz ali que agora como nunca antes precisamos aprender a verdadeira educação. Se falharmos em compreender isso, jamais teremos um lugar no reino dos céus. Nós precisamos dedicar tempo, precisamos aprender, precisamos ter pensamentos profundos que nos conectam com Deus, porque é isso que realmente preenche a alma, que traz alegria para a vida. Então, o que dois aspectos do sábado são destacados no Salmo 92? Eu não li ele todo, mas você pode compreender que esse salmo descreve os justos semelhantes ao Éden. O louvor a Deus pelas obras de suas mãos e a descrição do justo semelhante ao Éden apontam para a criação, primeiro aspecto que o sábado comemora. Quando nós guardamos o sábado, nós lembramos que nós somos criados por Ele e que nós estamos dispostos a adorar aquele que nos criou. O sábado fala sobre criacionismo. Quando você guarda o sábado, você está reconhecendo que Ele é dono de tudo, inclusive de você e do seu tempo, das suas finanças, e que Ele vai proporcionar para você riqueza. Por acaso estou falando com alguém que está tendo dificuldade de deixar o sábado para poder ir para a igreja e cultuar ao Senhor, que tem gastado parte do seu tempo no trabalho,
no sábado? Você que é adventista, mas que há um tempo tem se afastado dos caminhos de Deus e tenha trabalhado no dia de sábado? Meu querido irmão, descanse no Senhor, espere nele. Confie que Ele vai providenciar o maná cada dia para você. Quando você descansa no dia de sábado, você está dizendo: eu confio em Ti, Senhor. Eu sei que Você é o Criador da vida, é o mantenedor do ser humano. Nada me faltará, porque o Senhor é meu pastor. Tudo que eu necessito para minha sobrevivência e subsistência, o Senhor me dará. Quando você guarda o sábado, um segundo tema que nós podemos ver aqui é a libertação. Você crê que foi liberto do pecado, liberto da culpa, liberto do mal, liberto da consequência do pecado, que é a morte eterna. Quando você guarda o sábado, você lembra que Jesus te salvou e te liberta. Ele te livra também do pecado, te dando força para cada dia abandonar este pecado, aquele pecado e outro pecado, para cada dia ser mais santo, mais puro, mais semelhante a Jesus. O verdadeiro objetivo da educação é restaurar no homem a imagem de seu Criador e de levá-lo novamente à perfeição que ele foi criado, como diz ali nos primeiros capítulos do livro Educação. Você precisa entender isso. Se nós falharmos em entender isso, jamais teremos lugar no reino dos céus. A criação e especialmente a redenção devem inspirar as pessoas a adorar a Deus. Afinal, viver em uma criação devastada pelo pecado, sem esperança de redenção, não seria nada animador, pois não teríamos qualquer esperança. Que valor terá se eu viver nesse mundo a minha vida, meus 80, 90 anos, no máximo 100, né? Alguns chegam a essa idade. O que terá valor se eu chegar aos meus 100 anos, mas sem esperança de vida eterna, sem esperança de reencontro com aqueles que já partiram, sem esperança de encontrar com o meu Salvador? Eu me lembrei daquele hino do antigo hinário, né? Quando eu chegar no céu, primeiro quero ver meu Salvador. Eu quero ver mamãe estar com ela no jardim, lembrar dos dias idos com amor. Mas primeiro quero ver meu Salvador. Que incrível será ver Jesus, contemplar os anjos, conversar com o nosso anjo da guarda, poder ali entreter diálogo com homens heróis da fé, como Abraão, conversar com pessoas evangelistas poderosos como Paulo. Como será magnífico entreter horas e mais horas de diálogo com o nosso Mestre Jesus e escutar dos próprios lábios dele como foi vencer o pecado nesse mundo, como foi lutar contra a hostilidade da sociedade, como foi para ele ter que suportar a cruz e o peso de toda a nossa culpa ali no jardim de Getsemane. Imagine para você que coisa fantástica e magnífica será para mim e para você viajarmos por todas as outras galáxias e conhecer mundos que já estão muitos anos habitados. Que interessante para nós alçarmos nosso voo junto com nossa família e poder conhecer lugares magníficos e esplendorosos. Que maravilha será para nós contemplar o nosso Salvador e conversar com nossos entes queridos debaixo da árvore da vida, perto do rio da vida. Será algo magnífico, né? Eu me empolgo com esse assunto, mas precisamos avançar aqui na lição. O salmista desejava apresentar-se ao Senhor como um sacrifício vivo. Nós precisamos também apresentar nossa vida como um sacrifício vivo. O que você precisa sacrificar? Você precisa deixar alguma coisa que está te afastando de Deus? Muitas horas excessivas diante do computador, diante do celular, horas excessivas com jogos. Você tem gastado muito tempo com coisas pessoais e esquecido daquilo que é mais importante? Assim, o descanso sabático é essencial para o povo de Deus, visto que o capacita a esperar com confiança de que o Senhor cumpre as promessas da aliança. Que esperança é oferecida no Salmo 92? Como podemos consolar com ela? Se você e eu olharmos para o Deus poderoso e cumpridor, né? Como diz aqui, verso 8, Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim um óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantadas na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Você não vai temer os inimigos, porque saberá que não são problemas seus. Deus irá resolver isso para você. Se você tem inimigos por causa da causa de Cristo, não temas. Você será como um justo. Se você é justo, você será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, né? Que vai crescer, sempre crescer.
estará plantado na casa de Deus. Aqui a importância de congregarmos, né? De estar sempre na presença do Senhor. Precisamos florescer para que possamos produzir frutos. Florescer é demonstrar nos nossos hábitos, atitudes, nossas ações, que realmente nós somos produtores de bons frutos, né? E louvamos ao nosso Deus. Ainda diz nos versículos finais: na velhice darão ainda frutos, serão cheios da relva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça alguma. Vamos à parte agora aqui de quinta-feira. A alegria vem de manhã. Leia esses salmos sugeridos. Que hora do dia é simbolicamente retratado como o tempo da redenção divina? Eu respondi: pela manhã. Olhem só, Salmo 5, verso 3 diz: de manhã, Senhor, ouve a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e eu fico esperando. Você faz isso de manhã? Você tem separado um tempo para orar e para esperar a voz de Deus, para esperar a resposta de Deus? Ou você faz como muitas pessoas que apenas fazem uma oração rápida, repetitiva, uma oração decorada e sai correndo? Nós precisamos ter tempo na manhã para conversar com Deus. Precisamos separar tempo de manhã para refletir nas palavras sagradas. Eu apresento a minha oração de manhã e fico esperando. Ainda no Salmo 30, verso 5, você lembra do texto: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. A ideia que é apresentada em todos esses salmos aqui, a hora do dia que é simbolicamente retratada aqui pela manhã como uma hora de redenção. Você pode passar momentos na noite de tristeza, mas de manhã virá o livramento. Pode ser qualquer dificuldade que você esteja passando, que é considerado uma noite, uma frustração, uma dor, um problema financeiro, familiar. A alegria virá pela manhã. Vai chegar um dia em que você olhará para trás e vai ver que naquele processo todo Deus estava contigo. A grande manhã chegou. Agora sim é o momento de alegria, de vitória. Tudo já passou. É momento de paz. Né? Na pergunta 6 nos faz referência ao momento que Jesus ressuscitou. Quando Jesus morreu na sexta-feira, os discípulos estavam angustiados, desanimados, estavam tristes. Os discípulos estavam frustrados porque o seu mestre tinha morrido. Mas no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou, trazendo para eles novamente a esperança. E agora eles ficaram felizes, né? Aqui diz que assim como a estrela da manhã anunciou o nascimento de um novo dia, a fé anuncia a nova realidade da vida eterna dos fiéis. É por isso que Apocalipse 22:16 diz que Jesus é a estrela da manhã, que traz brilho para a sua vida, o qual aguardamos, pois ela estabelecerá seu reino, no qual não haverá mais noite nem morte, mais do que qualquer coisa, e isso é o que esperamos do Senhor. E certamente a espera vale a pena. Vale a pena esperar, vale a pena permanecer nos caminhos de Deus. Então não desista, permaneça firme nos caminhos de Deus. Por mais que as tribulações sejam grandes, sejam imensas, você precisa olhar para Cristo e buscar forças nele para vencer. Parte de sexta-feira, eu quero terminar com a metade do parágrafo número 1, que diz assim: quem já experimentou o anseio mais intenso de receber a bênção divina do que os discípulos naquele dia? Eles devem ter pensado: Senhor, leve-nos contigo agora. No entanto, foram instruídos a esperar a promessa do Pai e o retorno de Jesus. A vontade que eles tinham de subir com Jesus para o céu naquele exato momento. Se imaginamos que os discípulos estavam em desespero e decepcionados, ficaremos surpresos. Eles retornaram a Jerusalém e fizeram exatamente o que Jesus lhes disse. Esperaram pelo dom do Espírito Santo e depois pregaram com poder a mensagem ao mundo. Os discípulos tinham uma fé de que eles deveriam perseverar na caminhada cristã. Eles deveriam falar de Jesus, ter o privilégio de falar para as outras pessoas sobre o seu reino. A mensagem que Jesus tinha feito e de quem ele era precisava alcançar o mundo inteiro. E eles consideraram um grande privilégio fazer parte dessa missão de pregar o evangelho de Jesus, de preparar um povo para encontrar-se com Deus. Aqui ainda fala: por que a esperança é significativa na vida espiritual? Como a espera purificou e fortaleceu o coração dos heróis da fé? Podemos lembrar então de Abraão, que esperou contra a esperança, ou seja, ele creu em coisa que ninguém crê. Demorou, mas Deus deu o filho para ele. José ficou muitos anos preso no Egito, ali naquela prisão, sendo escravo, mas ele esperou em Deus e a alegria veio pela manhã quando ele foi então reconhecido como um servo do Senhor e colocado como governante daquela nação. O que dizer de Noé, que 120 anos esperou pelaquilo que Deus tinha prometido, que era um dilúvio? E ele pregou a mensagem para aquele povo, preparou a arca e quando chegou o momento ele estava pronto. Você e eu precisamos olhar para esses heróis da fé. Assim como Josué e o povo de Israel, que
esperaram, demoraram a encontrar e chegar, demoraram a chegar à terra e a conquistarem a terra que Deus tinha prometido. Mas o dia chegou. Assim como Moisés, que ficou 40 anos no Egito, tentou resolver as questões por si mesmo, tentou libertar o povo por suas próprias forças, mas ele precisou passar mais 40 anos no deserto, desaprendendo as filosofias erradas que tinha aprendido ali no palácio do faraó, as filosofias humanistas, antropocêntricas. Ele ali precisou de aprender a verdadeira ciência da educação. Ali ele buscou o conhecimento que vem plenamente de Deus. Ali ele parou de confiar em si mesmo e passou a confiar em Deus. Ele aprendeu muitas coisas. E chegou o grande dia aonde o Senhor libertou o povo mediante ele. Não libertou o povo com Moisés, o grande líder, o grande guerreiro, o grande faraó, o grande rei. Não, libertou com Moisés, o homem simples. Moisés, o pastor de ovelhas. Moisés, o genro de Jetro. Moisés, aquele homem confiante em Deus. E porque ele era simples, era humilde, Deus fez dele um grande herói da fé. A vida nossa espiritual, ela é importante, é significativa quando esperamos. Quando nós esperamos, nós demonstramos o que realmente temos em nosso coração. Nossos reais interesses, o nosso principal motivo, o nosso verdadeiro amor. O nosso coração ele é revelado, escancarado para o mundo quando esperamos. Porque quando esperamos e ele parece demorar, é aí que nós demonstramos realmente se temos fé o suficiente para ficarmos com ele até o fim, até a morte. Meu amigo e minha amiga, você está disposto a entregar a sua vida para Jesus até o fim? Por acaso você tem buscado satisfazer os desejos do seu coração com coisas supérfluas desse mundo, com coisas terrenas? Cada vez você procura algo mais que lhe satisfaça e você tenta satisfazer isso com séries, com filmes, com comida, com bebida, com dinheiro, com vício. Mas a cada momento que você busca satisfazer com um tipo de vício, você se acostuma com aquele vício e ele parece não mais satisfazer o seu coração. E agora você tem que buscar um vício maior, um vício mais amplo, e isso te torna cada vez mais viciado. Liberdade verdadeira é a capacidade de se autodeterminar. Ser livre em Jesus é a capacidade de dizer: eu não quero isso porque isso não é melhor para mim. Jesus sabe o que é melhor para mim. Entregue sua vida a Jesus hoje e deixe Ele governar todos os pontos da sua vida. Que Ele abençoe você e que nós na próxima semana possamos começar uma nova lição, um novo trimestre, vida nova, aprendendo novos temas. Eu espero você para que juntos possamos discorrer sobre o assunto do grande conflito. Deus te abençoe.